Face serena, olhar complacente, caminha entre o povo, trazendo a esperança. Lá vem Jesus, lá vem Jesus, acolhe a todos em seu coração, ensina um caminho de amor e perdão. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje temos como convidadas duas participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, a presidente da Sociedade Espírita Vinha de Luz e a presidente da Sociedade Espírita Francisco de Assis, ambas em Cachoeirinha. Silvia e Dalvinha, a palavra é de vocês. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa UME, trabalhando as personalidades, figuras tão importantes para o espiritismo, para o cristianismo. Eu sou a Silvia, da Sociedade Espírita Vinha de Luz, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Humberto de Campos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui neste encontro da nossa UME. E eu me chamo Maria Dalvinha, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a SEP. Quero desejar a todos uma boa noite e que nós possamos ter um bom encontro. E eu convido a todos para que nós possamos fazer a prece de abertura. Bondoso Pai, Mestre amado Jesus, neste momento, sintonizamos com a espiritualidade amiga, na busca do equilíbrio, da paz, que hoje, neste momento tão especial, em que vamos abordar as personalidades, o nosso irmão, Humberto de Campos, que possamos cada um de nós trazermos as informações e que dessa forma, Pai, a espiritualidade amiga possa nos envolver e agradecidos, Pai, por tudo que nos dá, te pedimos que neste momento a espiritualidade benfeitora possa nos intuir e nos manter em paz. Obrigado, Senhor. E assim, vamos iniciar o nosso encontro da noite de hoje. É contigo, Silvia. Assim seja, obrigada, Dalva. Esta personalidade, quando nos foi enviada para o trabalho, eu devo dizer que eu fiquei muito feliz, porque é um dos escritores que eu mais gosto, assim, dentro da doutrina. Eu achei, nossa, tá tranquilo. Mas não é bem assim, né, gente? Eu acho que a gente sente a alegria, mas ao mesmo tempo dá um medo, um desafio de falar de uma pessoa, de um espírito como Humberto de Campos. Então parece muito fácil, mas nós vamos só entrando na história de Humberto, é que nós vamos ver o quanto é desafiador. Mas, enfim, aceitado o desafio, aqui estamos, eu, Dalvinha, para falarmos um pouquinho sobre esse querido irmão. Então, Humberto de Campos Veras, esse é o nome completo dele, também conhecido por nós como Humberto de Campos ou Irmão X. Humberto nasceu, então, lá em Maranhão, no município de Miritiba, no dia 25 de outubro de 1886. Hoje, esse município tem o seu nome. E é uma homenagem muito merecida, porque ele fez com que esse município
tornasse conhecido, né, do Brasil inteiro, porque ele foi uma personalidade não tão só para nós da doutrina espírita, não só para o espiritismo, mas para a literatura de uma forma geral. Filho de Joaquim Gomes Veras e de Dona Ana de Campos Veras. Ele era um menino, podemos dizer assim, de uma origem humilde. Ele vem de origem humilde. Mas com a morte do pai, as dificuldades se acentuaram ainda mais para a família de Humberto. O pai dele morreu quando ele tinha 5 anos. E daí, com as coisas ficando mais difíceis, uma mãe, imaginemos nós, uma mãe tendo que cuidar de filhos sozinha, sem a figura paterna, aquela época, com crianças, né? Então, a mãe resolve se mudar, sair lá daquele município, né? Sair do Maranhão para ficar mais perto de alguns dos seus familiares no Piauí, mais precisamente em Parnaíba. Eles se mudam para Parnaíba. Fica um período não muito longo nessa região e depois mudam-se, então, para São Luís, no Maranhão. Voltam para o Maranhão. Mas o que nós vemos neste menino, à época, é que ele já era um menino inquieto. Né? Eu acho que já tinha aquela alma de jornalista, de busca pelo conhecimento, pelas histórias. Ele era um menino muito impulsivo e muito inquieto. E algo assim que me deixou bem impressionada, porque eu até então não tinha conhecimento, Humberto fugiu da escola. Ele fugia da escola, né? E especialmente no primeiro dia de aula, ele correu em direção à casa, né, para a casa dele, ao encontro da mãe. E a gente acha meio estranho, porque ele é um homem das letras, um homem da literatura, mas ele gostava muito de ler, gostava muito. Por um período, inclusive, Humberto ficou estudando em casa com a mãe, ali é onde ele mais gostava de estar, né, aconchegado com a mãe, porque ele, como sendo um menino inquieto, muito impulsivo, ele não gostava muito de frequentar os rigores da escola. Então, Humberto preferia estudar com a mãe. A imposição era algo que não o agradava, né? A questão de horários, as questões dos afazeres da escola, as ordens dos professores, era algo que mexia com ele não gostava. Então, ele preferia estudar com a mãe. E sempre que tinha um tempinho livre, esse menino ficava lendo. É claro que depois de um período ele passou a frequentar as escolas, enfim, estudar, né, de uma forma mais regrada, porque isso era fundamental, claro, né, para o seu crescimento, para a sua educação. Mas neste livro, O Menino Livre, de Miritiba, esse livro conta dessa forma, assim como eu estou falando com vocês, alguns pontos da vida, né? Ou conta, na verdade, a vida de Humberto de Campos, porque esse livro, escrito por Cláudio Bueno da Silva, esse senhor, o Cláudio, ele foi buscar em uma das obras chamada Memórias, de Humberto de Campos, onde ele relata ali esses fatos que eu acabei de narrar, muito sucintamente, mas, claro, na obra bem mais extenso, com muito mais valor, né? Falando da infância de Humberto de Campos, falando da meninice, falando da adolescência e até mais tarde, Humberto já mais equilibrado, mais sóbrio, Humberto já dedicado à sua profissão. Mas nessa obra nós vemos assim alguns fatores que nos chamam a atenção. Até mesmo esses que eu acabei de dizer, dessa impulsividade e até mesmo de uma certa rebeldia. A mãe do Humberto tinha muita preocupação com ele
porque ele era um menino meio que rebelde, é uma questão mesmo da idade, e a gente vê assim, menino comum, foi um menino comum, em que desafiava a mãe, em que contava algumas mentirinhas, né? Mas depois, com o tempo, foi amadurecendo. Tanto foi amadurecendo, né, que a gente percebe assim que o Humberto começou a trabalhar desde muito cedo. E essa era um trabalho desenvolvido pela mãe dele mesmo, de colocá-lo a trabalhar desde cedo. Não só para ajudar nas despesas da casa, né? A mãe dele pensava, a contribuição vai ser muito importante, né? Mas para ele assumir a responsabilidade e o amadurecimento, pois ele era um menino que gostava de se levar pela ociosidade, pela rebeldia. Então a mãe, muito com uma sabedoria, tentou envolvê-lo para que aquele filho, né? Claro, toda aquela preocupação de mãe de ver um filho nas ruas, preocupada, ela pensou que colocá-lo no trabalho desde cedo seria uma forma de conter, né, esse espírito de rebeldia que tinha Humberto. Então, Humberto começou a desenvolver algumas tarefas ainda na infância, né, em uma alfaiataria da região, no comércio do tio. E no comércio do tio, todo o tempinho que ele tinha livre, ele buscava um livro, né, e escondia e ficava lendo. Ali ele já estava demonstrando o seu amor pela literatura, o seu carinho pelas letras. Ajudava também a mãe, né, na confecção de meias, na sua casa, onde a mãe buscava. Com ele na capital, né, em São Luís, no Maranhão. E a mãe com muita preocupação, mas ao mesmo tempo sabendo que esse era o caminho para o filho. Permitiu que ele viajasse com o tio e para que lá ele se estabelecesse e buscasse, né, conseguir um emprego e que desenvolvesse então ali uma profissão. Mas as coisas também não foram muito fáceis para esse nosso irmão. E as coisas não são muito fáceis, a gente sabe, quando nós chegamos até aqui com uma tarefa a ser desenvolvida, nós temos várias dificuldades, várias provas. E essas provas, nós sabemos, elas vêm de uma longa data, né, com outras tantas figuras do cristianismo. Então, Humberto passou por muitas dificuldades, por necessidades, mesmo estando empregado, ele passou por dificuldades, mas se entregou, então, em uma tipografia, e cada vez mais ali, ele se identificava com essa função. Cada vez mais ele ia despertando a vontade de trabalhar, né, com os textos. E lá pelos 17 anos, então, Humberto muda-se para o Pará, para exercer, então, a atividade de jornalista. Uma atividade jornalística na Folha do Norte, na província do Pará. Claro, nós estamos falando de uma forma muito sucinta, porque o nosso tempo não permite, né, que nós nos estendamos. Mas a gente fica aqui uma dica, né, de leitura para quem quiser conhecer um pouco mais Humberto, né, Humberto de Campos antes da sua partida para o mundo espiritual. E nós vamos ver o empenho, a dedicação e as dificuldades todas que esse espírito passou, mas se manteve, né, firme naquele propósito de se tornar um homem de bem, de se formar. Mas em 1910, então, quando Humberto tinha 24 anos, ele publicou o seu primeiro livro, um livro de versos, que tinha o título Poeira. A partir desse livro, ele ganha, então, uma notoriedade, né, um reconhecimento, um razoável conhecimento. Depois, nosso querido irmão muda-se para o Rio de Janeiro,
onde prossegue ali a carreira jornalística e passa a ganhar, então, destaque no meio literário, lá na capital federal, angariando, então, a amizade de outros escritores, como Coelho Neto, entre eles Olavo Bilac também. Começa a trabalhar no jornal O Imparcial, e nós vamos vendo através das leituras que até ele chegar a esse caminho, até ele chegar a esse ponto, foi bastante difícil a caminhada de Humberto. E lá no jornal Imparcial também ele trabalha ao lado de algumas figuras, entre elas Rui Barbosa. Então ele tinha já um conhecimento assim de figuras bem com bastante destaque, né? E o nosso irmão torna-se então cada vez mais conhecido, né, pelas suas crônicas, tanto nacionalmente podemos dizer assim, porque ele publica essas crônicas nos jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro e também de outras capitais. E por um determinado tempo ele usou inclusive o pseudônimo de Conselheiro XX. E esse conselheiro, então, caiu nas graças do povo. Entendeu? O povo começou a gostar muito das suas crônicas. Fez com que Humberto manteve por um período esse conselheiro. Ele tinha uma crítica meio que mordaz, assim, meio ferina, e que o povo se identificou. E também algo assim bastante interessante, que nós, claro, já sabíamos, mas nós vemos assim que essa figura teve uma importância muito grande para a literatura brasileira, que fez com que ele ingressasse, né, fosse membro da Academia Brasileira de Letras, em 1919. Foi convidado, então, para a cadeira número 20, nessa data. Depois de um ano, mais ou menos, ele ingressou na política, se elegeu como deputado federal pelo seu estado natal e teve alguns mandatos sucessivos até que foi cassado, lá na Revolução de 1930. E a partir daí ele passou um período de bastante dificuldades financeiras, mas como ele tinha granjeado muita admiração, né, de figuras de destaque, né, do governo, ele foi chamado para ser inspetor do ensino no Rio de Janeiro e depois também diretor da fundação da Casa de Rui Barbosa. Mas lá em 1928, Humberto foi diagnosticado com hipertrofia da hipófise. Ele começou a adoecer e em 1933, já com a sua saúde bastante abalada, ele publicou então o livro Memórias, que é o que o nosso irmão Cláudio Bueno faz a referência. Essa obra foi bastante reconhecida, foi muito bem recebida, fez com que, a partir daí, o Humberto, né, enterrasse o conselheiro XX e renascesse um novo Humberto. Um homem muito mais humano, mais cheio de piedade, de compreensão pelo semelhante, e as suas crônicas passaram, a partir daí, a ter um outro viés, né? Um viés muito mais de auxílio, de acalmar os corações. Isso fez com que milhares de leitores escrevessem aos jornais, contando as suas provações, as suas dificuldades, e mandando cartas, então, a Humberto, e ele retornando indiretamente essas cartas publicando em forma de crônicas. Mas o nosso querido irmão foi adoecendo cada vez mais, ficou cego, precisou de várias cirurgias e acabou passando por muita dor e muito sofrimento. Mas conta, né, tanto no livro Memórias quanto no Menino Livre de Miritiba, que ele continuava sem desespero, escrevendo por consolo de muitos corações. Esse irmão, enquanto encarnado, ele produziu cerca de 40 títulos literários. É bem considerável, né? Além dos livros, artigos para jornais e para revistas. Mas desencarnou, então, no dia 5 de dezembro de 1934, com uma idade
podemos dizer assim, relativamente jovem, com 48 anos, no Rio de Janeiro. E depois daí, ele reaparece, né? Um tempo depois que a nossa querida Dalva vai nos trazer, então, a volta de Humberto de Campos. Então, nosso irmão Humberto de Campos, esse jornalista reconhecido, continuou no mundo espiritual com as suas crônicas, as suas entrevistas. E ele, logo após a desencarnação dele, 3 meses, 4 meses após, ele já buscava os seus parceiros para entrevistá-lo. Nós sabemos da grandiosidade desse nosso irmão e da contribuição que ele trouxe para nós na doutrina espírita. Ainda quando ele encarnado, quando foi o lançamento do Parnaso do Além-Túmulo, 2 anos antes da desencarnação dele, ele fez uns comentários em uma crônica. Eu até anotei para não fugir do... Ele diz assim, que aquele livro, né, ele traria algumas complicações, algumas dificuldades para os poetas encarnados, porque os desencarnados estariam dispensando os direitos autorais. E como era um tempo de muitas dificuldades, ele fez esse comentário, né? Diz assim, quero sobreaviso os poetas vivos contra os perigos que nos ameaçam. Com a ideia que tiveram os mortos de voltar a escrever nesse mundo em que ora já haviam abandonado. Eles voltam a fazer concorrência com versos perante o público, sobretudo perante os editores, dispensando-lhes os direitos autorais. Que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e poderosas dificuldades? Nós vimos que esse nosso irmão, ele era um irmão que tinha uma certa elevação espiritual, porque mesmo sem uma crença, ele, certo dia, fez um comentário. Ele diz assim, não sou partidário de nenhuma seita religiosa. Deus, para mim, tem 1000 nomes e eu não sei do lugar de onde ele está. Mas não admito a vida sem espiritualidade. Então, nós vimos aí a grandiosidade desse espírito que veio estar conosco. Ele escreveu, né, 15 livros, né? 15 livros de contos e revelações da filosofia e da história universal, né? Os primeiros livros ele assinava como Humberto de Campos. Até então, a família entrou, né, com um processo contra a Federação Espírita e o Chico Xavier, e ele, a partir daquele período mesmo, a causa sendo ganha pela Federação e pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, e ele passou a assinar Irmão X e trouxe várias obras muito, muito boas, com informações, com reflexões para todos nós. Histórias, né? Mas também trouxe uma obra que, para mim, assim, eu tenho um carinho e um apreço muito especial, que é a Boa Nova. Porque ela nos traz a questão da nossa transformação.
ela nos traz ali, né, como é o nosso proceder, como devemos proceder. E ela é um livro que deveríamos usar como um livro de cabeceira, como nós costumamos dizer, né? Porque muitas situações da vida, do nosso cotidiano, né, nós vamos encontrar casos, né, lá nessa obra. E como muitas outras deles, a Crônicas de Além Túmulo, que a nossa a irmã Silvia mostrou, elas nos trazem várias histórias, né, vários casos que nos ajudam. Muitas vezes nós costumamos julgar, né, as pessoas. Nessas crônicas, nessas entrevistas que ele fazia, né, ele fez várias entrevistas no mundo espiritual, ele entrevistou Judas, né, que até hoje ele é condenado, ele é, né, naquele período que antecede a Páscoa, né, ele novamente ele é agredido e insultado, né, pelo povo, e ele fala, né, nessa entrevista que Judas se arrependeu e já reparou o mal que fez, e que ele vendeu por 30 moedas. Né? Jesus se arrependeu e devolveu. E nós que vendemos ele por muito menos. E realmente, né, quantas vezes nós não estamos sendo fiéis àquilo que nós falamos, àquilo que nós divulgamos, né? E estamos traindo o nosso mestre, que nos deu tantos exemplos de amor. Então, esse irmão, ele foi um pouco tempo, né, o período dele conosco, 48 anos, e nós vimos que após os 17 que ele começou, né, um trabalho jornalístico, um trabalho de escrita, nós vimos o quanto ele deixou de legado para nós, né? Mais de 40 obras, né, como jornalista, escritor, e mais essas 15 obras que ele nos traz, né, dentro da doutrina espírita, né, para nós o espiritismo. E que nós deveríamos ler e procurar realizar muitas coisas que nós, às vezes, queremos e que não somos suficientemente fortes como ele foi. Uma pessoa que teve um diagnóstico de doença, né, cedo, e que desencarnou com muitas dificuldades, como a Silvia comentou, cego, né, com dificuldades até mesmo de movimentos, né, de locomoção, e nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança. É tanto que ele chegou no mundo espiritual e logo foi trabalhar, porque nós pensamos, vamos descansar. Não, ele logo em seguida foi trabalhar, foi na busca daquilo que ele gostava, daquilo que ele sabia fazer, né? E consolava também no mundo espiritual, porque como as suas crônicas, os seus contos, enquanto ele estava encarnado, consolava e se solidarizava com aqueles que pediam para eles, muitas vezes. Pois é, Dalva. Escrever ou falar. Eu, como tu também, uma das obras que eu mais gosto de Humberto de Campos é Boa Nova, né? Esse livro que nos traz tantas notícias, né? Abre, né, a nossa mente para conhecer lá o nosso espírito, o nosso cristianismo primitivo.
Esse livro é maravilhoso, eu tenho ele aqui comigo. E aqui, esse livro Boa Nova. Ele fala, né, de várias passagens, como Maria de Magdala, né, aquela Joana de Cusa, aquela dor íntima que Bartolomeu tinha, né, era um homem mais introspectivo, e Jesus conversa com ele. Eu acho que para a gente conhecer o Espiritismo lá na sua nascente, todos nós deveríamos ler Boa Nova. Fala com tanto amor e tanto carinho de Maria, a mãe de Jesus. Então, são várias histórias que falam dessas personalidades tão importantes para nós e que Humberto de Campos trouxe com tanta propriedade, né? Porque já com essa alma de escritor, de jornalista, ele sabe aproveitar muito bem de cada um, sabe como tirar de cada um, né? E trazer para a gente. Ele é um escritor, ele é um autor de muita riqueza. E dentro dessas entrevistas que a Dalva até relacionava, que ela falou sobre Judas, nós também temos, em Crônicas de Além Túmulo também, que é esse livro aqui, de Humberto de Campos, a entrevista com Pedro. Ele conversa com o apóstolo Pedro, com Sócrates. Depois nós temos lá em Cartas e Crônicas, né, todo aquele trabalho que foi neste livro, que tem Kardec e Napoleão, toda a preparação para a vinda, né, de Kardec. Então, ele também traz com muita riqueza de detalhes esse processo. No livro Estante da Vida, tem uma entrevista também com Marilyn Monroe, onde ela explica ali, né, todo o que aconteceu exatamente com ela, por que houve o desencarne dela. Então, nós vemos... Ela não se suicidou, né, Silvia? Que ela não se suicidou, né? Humberto traz ali essa entrevista com ela, e que é sempre bom, especialmente para nós, espíritas, nós tomarmos conhecimento, né? Mas é uma personalidade lá de não sei aonde, os Estados Unidos, não tem a ver conosco. Não, mas não importa, porque nós às vezes ficamos com aquela ideia fixa, né? Como Judas mesmo. Judas tem todo um outro lado. E às vezes a gente fica com aquela ideia fixa de que fez isso, fez aquilo, que é o julgamento. E daí Humberto vem e traz para a gente. Olha, é essa a história. Então, isso é muito bonito. E outro livro que eu gostaria também que é Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui também é um livro surpreendente, onde nós vemos todo o trabalho da espiritualidade na Pátria do Cruzeiro. E Humberto também vai lá e resgata personalidades que viveram conosco, que tiveram a sua missão, que desenvolveram essa missão, para que nós hoje, né, sejamos chamados, que isso não é nada de, como nós somos bons, mas para mostrar que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, o nosso querido Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós vemos são diversas obras, crônicas, né? Crônicas de Além Túmulo, Novas Mensagens, temos também reportagens de Além Túmulo, tantas outras, Luz Acima. Lázaro Redivivo. Lázaro Redivivo, exato. Ele vai trazendo ali que nós vamos nos colocando muitas vezes no papel, né? No lugar daqueles irmãos que ele está trazendo. Não precisa ser essas personalidades como Sócrates, como Tiradentes também, que ele faz uma entrevista, mas os anônimos do dia a dia, onde ele faz com que nós nos situemos ali, né? Então, isso é muito, muito legal. E tem um livro do Humberto, que é Contos e Apólogos, que tem uma história fascinante, né? Que é esse livro aqui, que é No Caminho do Amor,
que é linda essa história, onde uma mulher, né, uma cortesã encontra Jesus, se apaixona pela figura do mestre, se apaixona e quer levar Jesus com ela para a casa dela, que ela ia servir vinho, que ela ia cuidar dele, que ele ia, né, se deitar nos melhores lençóis, enfim, Jesus diz para ela, hoje não, quem sabe amanhã. E ela insiste, Jesus diz, não, hoje não. Ela diz, mas você me recusa, sim, eu nunca fui recusada. Não, hoje não. E depois, muito tempo depois, né, ela encontra, Jesus é chamado para atendê-la. Ela, né, já no momento do desencarne, com o corpo tomado pela lepra, e Jesus diz, hoje eu vim, né, hoje eu estou aqui para te amar. Porque o amor, né, que ela propunha ao Cristo era muito diferente do amor que ele tinha para dar para ela. Então, Humberto traz essas sutilezas, né, essas delicadezas, assim, mostrando Jesus com aquele amor profundo. Então, não tem como nós não nos encantarmos com essa figura, com essa personalidade. Ele realmente foi e é muito, muito especial. E nós espíritas, só temos a agradecer por ele nos trazer essa vasta literatura, com tantas obras, com esses títulos tão especiais, fazendo com que nós nos aproximemos mais de Jesus e nos aproximemos mais do que realmente nos motiva, o que deveria nos motivar, né? Que é o amor, o perdão e a busca pela nossa ascensão, né, Dalva? É verdade. São obras fascinantes, que nos libertam, né? E que nos envolvem. Daí a gente vê, como a Dalva mesmo disse, em tão pouco tempo, esse irmão já na pátria espiritual, 3 meses depois, já tem um encontro com Chico Xavier, que era um médico que até então, na época, tinha 24 anos. Era jovem, estava começando ali, né, a sua trajetória, e esse irmão recém-desencarnado chega para trabalhar, não foge ao trabalho. Ele não espera, né, aquele tempo, não, agora chega, vou me tratar, né? Não, vamos trabalhar. E está envolvido ali na pátria espiritual com o que ele mais gostava, que são os textos, que são as palavras. Então, tudo isso é algo que vem nos fortalecer e vem nos mostrar que as dificuldades, elas estão aí para todos nós. Mas de que forma que nós vamos enfrentá-las? Esse irmão enfrentou as dificuldades financeiras, passou fome, né? Muitas vezes não tinha onde dormir, contava com a ajuda de amigos para poder se manter. E daí a gente pensa, hoje as facilidades estão aí para nós. Nós não precisamos, né, disso. Então, o que nos resta? O que nós devemos fazer? É nos dedicarmos. Para quem sabe, quando a gente chegar na pátria espiritual, em pouco tempo, assim como o nosso querido Humberto de Campos, podemos trabalhar. E quando a Dalva fala, né, sobre que ele passa a usar, então, esse nome, né, esse codinome de Irmão X, foi justamente isso, né? A família se dispondo com Chico, querendo os direitos autorais das obras de Humberto de Campos. E isso fez com que ele se retraísse um pouco, porque aquilo tocou seu coração, aquilo entristeceu, mas nem por isso ele deixou, né, voltou, deu a volta por cima, vamos lá, vamos continuar, porque a tarefa é grande. Então, ele continuou o seu trabalho, mas usando um outro nome, então. Então, nós conhecemos tanto Humberto de Campos quanto o Irmão X, mas sabendo que as nossas histórias têm o mesmo valor, tanto quanto antes, quanto depois que ele adotou esse pseudônimo. Então, fica para nós, fica assim, essas obras maravilhosas,
a proposta de estudo, de nos dedicarmos e buscarmos cada vez mais esse caminho, porque os livros nos abrem a mente, fortalecem o coração, nos dão exemplos maravilhosos. Né, Daurinha? Os livros iluminam, né, nosso caminho. Então, Exato. é bem importante, né, se nós lembrarmos que ele chegou no mundo espiritual e logo percebeu que as doenças eram do plano físico, né, e continuou o trabalho. E é muito importante, né? É isso mesmo. É a gente se limpar, né? Deixar para lá o que ficou, foi. A partir daqui é outro processo. É outro processo. É uma outra caminhada. E isso é algo que deve nos motivar mesmo. Porque não é qualquer um, não, que sai, né, que parte daqui. Mas também, né, imaginamos nós que ele já tinha tudo isso mais ou menos, né, na sua chegada, já havia todo um trabalho para que isso fosse desenvolvido, para que ele pudesse trazer, porque como ele encantava muito as pessoas com as suas crônicas enquanto encarnado, né, claro, já é todo um trabalho feito pela espiritualidade para que ele, quando chegasse lá, pudesse manter, né, também a atenção dos encarnados com outras histórias, então. Então, tá tudo organizado, né? Tá tudo certinho como tem que ser. E a gente é que às vezes se precipita mas lá a espiritualidade sabe e nos conduz, e que nós possamos nos deixar conduzir por eles, porque com certeza estaremos no caminho certo. Da nossa parte, era esse o trabalho que nós tínhamos para desenvolver, né, Dalva? Estamos nos encaminhando para o final, né? Isso, estamos nos encaminhando para o final. Agradecidos aos irmãos por estarem conosco, por participarem desses encontros. Os nossos irmãos já trouxeram outras personalidades também tão especiais quanto Humberto de Campos, né, que também já passaram pelas suas dificuldades, como o nosso querido Bezerra de Menezes, que abriu esse processo todo, trabalhado pela UME, e que também passou por muitas privações, dificuldades, mas se manteve firme no seu propósito. E daí é como nós falávamos lá no começo. As dificuldades existem. Elas são testes para nós, são desafios. Mas isso vem nos mostrar o quanto nós podemos, mesmo com as dificuldades, nos qualificar e nos manter neste caminho. Somos ainda muito imperfeitos, estamos distantes desses irmãos que estão sendo citados e trabalhados, claro. Mas um dia chegaremos lá. E para isso é necessário manter-se nesse caminho. Então eu vou dar a palavra para a Dalva se despedir, depois eu vou me despedir, fazendo a nossa prece de encerramento. Eu agradeço a todos por esse momento, que possamos acompanhar, né, esse trabalho da UME, das casas que fazem parte da UME Cachoeirinha, e assim que cada um de nós possa estar cumprindo com aquilo que lhe compete, né, principalmente dentro da doutrina que nós abraçamos, desse ideal que a gente abraçou, que nos auxilia, e que possamos estar aproveitando essas obras, esses livros que iluminam o nosso caminho. Uma boa noite a todos. É isso aí, irmãos. Agradecemos, né, a UME por ter feito o convite a nós e por ter nos trazido essa bela oportunidade de falar sobre esse querido irmão Humberto de Campos, tão conhecido também como Irmão X. A nossa gratidão a esse irmão pela sua fidelidade doutrinária, pelo trabalho, por tanto amor, né, e incansável que foi. Então, a nossa gratidão a ele, gratidão a todos. Eu convido os irmãos, então, para encerrarmos o encontro dessa noite com uma prece, a prece de agradecimento a Deus. Prece de agradecimento
a esses irmãos que nos antecederam, deixando mensagens, deixando exemplos para que nós os seguíssemos. Abriram caminhos para que nós hoje encontrássemos o Espiritismo firme, forte, e que nós assim também procedamos, trabalhando, nos dedicando, nos orientando através da caridade, porque fora da caridade não há salvação, nós sabemos. Senhor, que as tuas bênçãos nos envolvam, nós, aos nossos irmãos de ideal espírita, a todo o nosso imenso Brasil, e possamos permanecer, Senhor, unidos a Ti, ao nosso Divino Mestre Jesus, nessa espiritualidade amiga. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.